Cara, eu quero provocar você com uma pergunta. Como é que você chegou aqui hoje? E não estou falando de o automóvel, o meio de transporte que você veio a pé, veio de bicicleta. Cara, mas como é que o seu coração chegou aqui hoje? Como é que você chegou aqui? Como que você está se sentindo? O que fez você vir até aqui essa noite para a igreja? O que chamou a tua atenção? O que é aquilo que está te angustiando? Qual foi a sua expectativa ao chegar aqui? Como que você hoje está chegando aqui e está querendo se aproximar de Jesus? Com que expectativa? Toda vez que a gente se reúne na igreja, assim, em retiros ou em reuniões públicas, assim como essa, que é um culto público, as pessoas chegam aqui com os mais diversos interesses, assim, e preocupações. Cada um aqui está com uma preocupação diferente. Tem alguns aqui talvez não estejam se preocupando com nada, né? Mas, cara, com certeza tem gente aqui que está com alguma preocupação no coração. Talvez você esteja aqui hoje vivendo dias na sua vida que pareçam noites, né? Você acorda todo dia, mas parece que você está vivendo uma noite interminável. Talvez você viva algo hoje que possa estar abalando a sua fé, que possa a tal ponto de que você talvez não se sinta tão animado para orar como você se sentia antes. Você foi para o retiro, no retiro foi legal, mas aí acabou o retiro, aquela euforia pode ter baixado a bola no seu coração, você pode ter começado a sentir, poxa, mas cadê? Poxa, não tem retiro segunda-feira. E assim, e você voltou para uma rotina, você foi para lá, parecia que algo tinha se resolvido, e você voltou do retiro, e tudo aquilo voltou no seu coração novamente. Cara, e você hoje está aqui. E hoje você está aqui com tudo isso que está no seu coração. Talvez você não tenha mais, não olhe, não consiga mais encontrar beleza na obra de Deus, naquilo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida da sua igreja, na vida da sua célula. Talvez você esteja andando triste, cabisbaixo, mancabúzio, taciturno, aplastado, ou como a gente diz lá em casa, né, amor, arrastando a abajur no asfalto, né? Só a gente entende. E assim, existe uma condição espiritual que beira a depressão. Cristãos mais antigos que a gente, assim, chamou esse estado espiritual de noite escura da alma. Cara, que nome sinistro, assim, né? Tem alguns livros escritos com esse nome, mas eles chamaram isso de noite escura da alma. E assim, saiba assim, que se essa noite escura da alma chegou na sua vida, o Deus que a gente serve, Ele é poderoso para transformar essas trevas em luz, cara, e todo o seu sofrimento em glória. E aí assim, vamos ler o texto só. Estava lá, Marcos 5, vamos começar no verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas só dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aí ela fez 13 anos e veio para o UP. Nem estava mais com fome. Galera, esse milagre aqui que a gente leu aqui, esse trecho, essa história, e eu acho muito legal isso no livro de Marcos, que a história assim, parece que é contada cronologicamente. Essa história aqui, ela começou na semana que o Igor pregou aqui. Essa história aqui começou lá no verso 22. Cara, se você voltar lá no verso 22, se você estiver com o aplicativo aí, é bem mais fácil, né? No papel também é. Eu estou voltando aqui para poder achar, verso 22. Eu vou fazer aqui uma recapitulação
qual foi o dia? Do dia 14 de junho. Verso 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia, comprimia, e ali tinha uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. E essa foi a pregação do dia 14 de junho. A história, o cara encontrou Jesus lá atrás, falou com Jesus: cara, minha filhinha está morrendo, vem. Aí quando a gente chega no verso 35, é Jesus chegando na casa. Cara, percebe que assim, no meio do caminho, entre o cara falar com Jesus e Jesus chegar, no meio do caminho, assim, cara, Jesus fez um milagre. Eu não sei quanto tempo que Jesus levou para entre ser chamado por aquele homem e chegar naquele local. O texto não diz isso para a gente, mas foi o tempo suficiente de uma pessoa que estava doente chegar lá e ser considerada como morta. A gente não sabe quão grave era a doença, não sei quantas horas isso levou. Cara, mas tem uma parada muito maneira, assim, eu vou pegar esse texto, trecho a trecho, para vocês verem muitas paradas maneiras que acontecem ao longo desse trecho. Cara, você percebe que entre o caminho, Jesus operou um milagre. Entre o caminho de chegar, Jesus operou um milagre. Cara, na nossa vida, às vezes a gente clama a Jesus, a gente pede algo para Ele. Cara, no meio do caminho, entre o problema que te aflige, entre o choro da sua noite, antes que de fato amanheça, cara, Jesus está atuando na vida de outras pessoas através do seu problema. E Jesus está atuando em outras áreas da sua vida com o seu problema. Você talvez não esteja percebendo isso, todo o seu problema talvez esteja tomando tanto a sua cabeça, que você não está percebendo o que Jesus está fazendo na sua vida, enquanto você está chorando. Talvez você não esteja percebendo o que Jesus está fazendo na sua vida. E aí vamos lá para o verso 35, cara. Vamos lá para o verso 35. No verso 35, diz que enquanto Jesus estava falando, chegou uma galera dizendo: morreu, não precisa mais. Cara, percebe que às vezes pode parecer que não tem mais como. Pode parecer que... E aí o seguinte, pode parecer que aquilo que estava ruim, você orou, parece que ficou ainda pior. Cara, só que aí o que acontece no verso seguinte? Jesus faz pouco caso daquilo que estavam dizendo. Cara, eu não sei quantas pessoas estão chegando para você, diante daquilo que você está preocupado, diante do seu choro, diante do seu problema, esteja falando um monte de besteira para você. Talvez falando palavras que estejam te desanimando ainda mais, que quando você tem aquele impulso de buscar Jesus, você acaba tendo um impulso contrário. Cara, Jesus faz pouco caso disso que estão dizendo para você. Jesus faz pouco caso disso, e Ele te convoca para uma outra atitude, Ele te convoca para tão somente crer. E foi isso que aconteceu nesse texto. Quando a gente vai para o verso 38, o que acontece no verso 38? Quando eles chegam na casa, Jesus vê um alvoroço, gente chorando, se lamentando. Aquela galera estava desesperada, porque a distância de Jesus era muito grande, Jesus ainda estava chegando, então enquanto Jesus não chegava, eles iam se desesperando. E a sensação de tempo e de gravidade do problema, do nosso problema, daquilo que aflige a gente, fica muito pior quanto mais distante a gente está de Jesus. Quanto mais distante Jesus está, pior fica o problema. Quanto mais perto Jesus está, mais perto está a solução. Então, assim, às vezes a gente passa e se aflige com determinadas coisas, quando a gente vai perceber, a gente esqueceu de falar com Jesus, esqueceu de chamar que Jesus chegue. Chega aqui, Jesus, cuida do meu problema, por favor, olha para o meu coração, por favor, Senhor, olha para a minha condição. E essa sensação de tempo, parece que o tempo não passa, parece que aquela coisa que estava ruim vai ficando ainda pior. Isso é uma sensação que fica maior cada vez que a gente fica depois de Jesus. A falta de fé leva a gente a ver tudo pelo lado pior. A falta de fé sempre vai levar a gente a ver tudo pelo lado pior. A gente nunca vai enxergar que existe uma possibilidade. A gente sempre vai enxergar que acabou. Para Jesus, aquele que hoje está desacreditado pelos médicos, aquilo que pode parecer desesperador. Cara, pensa aí numa doença braba, sei lá, dengue, zika, chikungunya, meningite, pneumotuberculepra, pensa numa doença aí, vocês acordaram, né? Então, assim, cara, para Jesus é apenas uma febre que vai passar. Para minha filhinha, cara, meu desespero, o que ela tinha era apenas uma febre que ia passar.
Então, assim, o que para o mundo é um ponto final, não tem mais jeito, morte certa, horripilante, cara, é apenas o intervalo entre você dormir e acordar. Para Jesus é apenas o intervalo entre você dormir e acordar. Verso 40, cara, o que acontece no verso 40? Todos começaram a rir de Jesus, todos começaram a rir de Jesus, e ele ordenou, cara, sai todo mundo daqui. Ficou só com o pai e a mãe da criança, e os discípulos estavam com ele. Cara, quando Jesus entra, tudo muda, nada mais vai estar entre a solução e Jesus. Quando Jesus chega, não existe mais nada que alguém possa falar para você, a última palavra é dele, a palavra final é dele, ele vai ter a palavra final sobre o seu problema, ele que vai tocar o seu coração, ele que vai resolver. No momento que Jesus chega, a sensação que a gente tem é que a gente fica suspenso no ar, a única coisa que a gente consegue se firmar é na palavra dele, e a palavra de Jesus nunca vai ser abalada, a palavra de Jesus nunca vai ser abalada. Ao som da voz de Jesus, olha o que acontece, verso 41, Jesus tomou ela pela mão e disse, Talita cumi, uma ordem que Jesus deu. Ao som da voz de Jesus, muros caem, doentes são curados, e a solução vem, basta uma palavra dele, mesmo que a madrugada pareça uma eternidade, mesmo que o seu choro pareça que não vai ter fim, pela manhã vem a alegria. Essa é uma promessa, quando a gente está firmado em Jesus, tudo sempre vai ser um intervalo entre dormir, às vezes em tristeza, cara, eu acordar em júbilo e indizível alegria, mesmo a morte não tem poder diante da ordem de Jesus. Essa mesma história aqui, parecida com essa, se repetiu, pelo menos umas outras 2 vezes, nos evangelhos. Cara, lembra da passagem da morte de Lázaro? Um parente de Lázaro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, Lázaro não teria morrido. A sensação para ela do problema era muito maior, a solução estava diante dela, ela não percebia que aquela gravidade que ela tinha dado para o problema, não era nada diante do Senhor da vida que estava diante dela. Cara, imagina aquela passagem da tempestade no barco e os discípulos falando para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer, Senhor, a gente vai morrer, o Senhor está dormindo, Jesus falou, cara, vocês não têm fé, eu estou aqui perto de vocês. A sensação para eles de presença da morte, de algo muito ruim, de que algo muito ruim, pior do que aquilo que estava acontecendo iria acontecer, era muito maior, porque eles espiritualmente não estavam próximos a Jesus, e isso tornava tudo muito pior. Só que Jesus falou, cara, eu estou aqui, e deu uma ordem, e o mar se acalmou. Em Jesus, mesmo quando a gente morre, cara, em seguida a gente acorda em júbilo e alegria. Essa é uma promessa para todo crente, porque a gente vai se reencontrar em carne e osso com o nosso Senhor, com os nossos queridos que dormiram em Jesus. Essa é uma promessa de Deus, nem a morte, nem a cruz pode deter o Senhor. Nem a morte, nem a cruz pode deter o nosso Senhor. Cara, algumas aplicações que a gente pode tirar desse texto aqui. Cara, não se desespere. Jesus está a caminho. O seu acesso a Ele é livre. Não tem por que você se espremer para tocar Ele, como aquela mulher fez. Não tem mais por que você se espremer para tocar Ele. Em Apocalipse, verso 8, Apocalipse capítulo 8, uma passagem que o pastor Henrique sempre lê aqui, capítulo 8, verso 4, está escrito assim, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Cara, tem um anjo diante do Senhor com um incensário, com muito incenso para pegar as suas orações, mesmo que fraquinhas, mesmo que cheias de choro, cara, para colocar ela no altar do Senhor, para que a resposta de Deus venha com poder sobre a sua vida. Essa é uma promessa de Deus, e é isso que esse texto aqui de Apocalipse diz. Então, assim, não se desespere, Jesus está a caminho. Você já entregou o seu problema para Jesus? Você já falou para Ele? Já chorou diante de Jesus? Você está chorando com quem? Está chorando com Jesus? Está falando para Jesus, Jesus, esse aqui é meu problema. Você está contando seu problema para todo mundo, está botando no Facebook, fazendo textão. Cara, já conversou com Jesus? Segunda aplicação
para a gente, assim, prática para a gente. Cara, a nossa perspectiva sobre o problema não é a palavra final. A perspectiva que você está tendo agora sobre aquilo que você está vivendo não é a palavra final. A palavra final quem tem é Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Não passa tempo pensando no pior, se contorcendo nos seus pensamentos, assim, pensando só sobre o seu problema, ou sobre algo que estejam falando para você, que esteja te desanimando até de orar, de buscar Jesus. Ore para que Jesus coloque no seu coração a perspectiva que Ele tem sobre o problema. Você vai ver o quanto Ele está trabalhando na sua vida nesses dias que você esteja passando por alguma coisa, alguma angústia, algum sonho que pareça inalcançável, algo que você orou e você vê acontecendo na vida das outras pessoas e você vê que não acontece na sua vida. E você está orando, você fala assim, mas Senhor, mas quando? Está me angustiando. Cara, pode confiar em Jesus, Ele já ouviu a sua oração. Enquanto isso, Ele está tratando coisas na sua vida que você ainda nem percebeu. Cara, e tem uma parada outra muito prática. Eu falei aqui sobre a gente, nem a morte para a gente é o final, que a gente, mesmo quando morre, a gente acorda diante do nosso Senhor. Cara, mas isso é uma parada muito séria, assim. Tem uma parada muito prática que a gente tem que fazer. A gente tem que pregar o Evangelho, dos mais chegados a gente aos menos chegados. A gente tem que pregar o Evangelho para essas pessoas. Porque, assim, uma das coisas que mais entristecem o coração do crente é a incerteza acerca do destino daqueles seus queridos que morrem, sem saber se eles tiveram encontro com Jesus ou não. Eu sei que isso toca o coração de todo cristão, assim. A única coisa que a Bíblia me permite dizer em relação a isso é que Jesus é quem tem a palavra final. Eu acredito isso, assim, isso não sou eu, Léo, que acredito nisso. É que o céu vai ser um lugar de grandes surpresas. Jesus é quem tem a palavra final, assim. Eu não posso dizer quem foi, quem não foi, quem teve um encontro com Jesus, quem não teve. Jesus tem a palavra final. Mas tem algo prático que a gente pode fazer hoje. Cara, não desista de orar, de se colocar à disposição de Deus para ser usado no processo de conversão de alguém. Não desista de orar pelo seu amigo de oração, não desista de chamar o seu amigo de oração para vir aqui, não desista de chamar o seu amigo de oração para ir na sua célula, não desiste, arrasta esse cara, paga um lanche para ele depois. Não desiste, cara, não desiste. Se ele é seu amigão, se você ama essa pessoa, a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é pregar o Evangelho de Jesus para ele. É a certeza de que um dia nem a morte vai separar vocês. Nem a morte vai separar vocês. Galera, assim, o sofrimento aqui é inevitável. A gente ainda não chegou no paraíso. Assim. Nosso Deus é tão bom com a gente, que Ele mima tanto a gente, que a gente acaba criando muita expectativa em relação a um mundo que está sofrendo o processo natural de degradação provocado pela queda. Mas Deus é tão legal com a gente, dá tão mais do que a gente merece, que a gente, acha assim, não vou ter sofrimento nunca, cara, mas é inevitável, aqui não é o céu, a gente vive no meio do caminho ali, entre o já e o ainda não, entre aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que a gente já consegue vislumbrar do céu, e aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda vai ser muito melhor. A gente às vezes tem uma ideia de céu, daquela nuvenzinha assim, né, calminha, com o pessoal tocando harpa, aquela parada monótona. Cara, se Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, é muito melhor do que o que a gente está vivendo aqui. É muito melhor. Às vezes a gente cria uma imagem da eternidade como aquela parada monótona. Cara, não é. Se é muito maneiro estar no retiro, imagina aquilo ali, multiplicado ao infinito e além. Imagina isso, cara. Assim, no nosso lar eterno, cara, Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, mas Deus pode enxugar a sua lágrima hoje também. Ele pode te dar uma perspectiva diferente sobre aquilo que você está vivendo. E ao final, pela manhã, um dia, todos nós estaremos juntos, não vai mais haver dor, nem medo, nem lágrima, apenas júbilo eterno, na presença do nosso amado Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, toca o nosso coração, Senhor, faz a gente ter vislumbres do paraíso, Senhor. Assim como acontece nos retiros, que a gente tem um pouco do Teu toque, o toque do eterno na nossa alma. Faz com que a gente viva isso, a gente perceba essa perspectiva de que o Senhor tem preparado algo muito melhor para a gente, de que a gente pode ainda assim
desfrutar do teu consolo, mesmo diante mesmo quando passamos pelo fogo, o Senhor está com a gente, o Senhor está junto, o Senhor vai junto com a gente, o Senhor não impede que a gente passe pelo fogo, mas o Senhor vai junto, está junto, segurando na nossa mão, cuidando da gente. Toca cada coração aqui, Senhor, que esteja aflito, passando por alguma angústia, chorando, passando noites que pareçam eternas, noites que pareçam que não amanhece nunca, e acorda e parece que ainda está de noite. Que o Senhor haja na vida e no coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor trate pessoas que estejam deprimidas, Senhor, sofrendo de crises de ansiedade, que a Tua mão de poder venha sobre cada um que está aqui hoje, Senhor. Fala o coração dos meus irmãos, Senhor, trata a nossa vida, que a gente possa viver com a força da Tua alegria, Senhor, por favor, em nome de Jesus, amém.